Venho aqui a essa tribuna, não apenas em meu nome pessoal, em nome da bancada de senadores do PT, mas também em nome do Partido dos Trabalhadores. O presidente Rui Falcão, impossibilitado de comparecer a essa sessão, me pediu que representasse o nosso partido e eu, na condição de membro da Executiva Nacional, faço com muita satisfação. Poder falar de Getúlio Vargas, da sua importância histórica para todos nós, é algo que todo brasileiro sente ao mesmo tempo prazer e orgulho em fazê-lo. Getúlio Vargas é, na verdade, inspirador de todos aqueles movimentos sociais, partidos com uma preocupação social colocada em primeiro plano, os partidos de esquerda e o próprio partido do qual faço parte, fui um dos seus fundadores e que tem no presidente Luiz Inácio Lula da Silva o seu mais importante representante. Todos nós nos inspiramos nas ações, nos atos, nas posições políticas, nas atitudes de Getúlio Vargas. Um homem que, vindo de uma situação social onde a desigualdade existia, foi capaz de se sensibilizar com essa desigualdade, alguém de um mundo ainda muito arraigado em termos da realidade dos costumes políticos da velha República e que foi capaz de identificar a renovação como um caminho para o destino do nosso país. Como líder da Revolução de 30, que modernizou o Brasil, deu uma contribuição histórica para que nós pudéssemos, no campo da política, no campo da economia, no campo social, superarmos aquela república que, em verdade, pouco de republicano tinha e podermos avançar com importantes conquistas históricas em dois governos que, ao final, representaram praticamente mais de uma década à frente da presidência da República, de 30 a 45 e mais os anos na década de 50. E nesse processo, Getúlio Vargas mudou a face do Brasil, com decisões estratégicas que criaram as condições do Brasil atingir um desenvolvimento econômico que posteriormente veio a ter, de criar a infraestrutura mínima para que hoje possamos ser o que nós somos e, acima de tudo, para desenhar um Estado brasileiro dentro da visão da modernidade. Estão aí marcas importantes que foram fundamentais para que o Brasil saísse daquela visão do subdesenvolvimento, que passasse a se industrializar, a se urbanizar, a garantir inclusão social para milhões e milhões de brasileiros. Temos aí, ainda hoje, como instrumentos importantes para o desenvolvimento, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o hoje BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, tão importante para o desenvolvimento da nossa região, para a redução de desigualdades regionais, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Eletrobras e a sua preocupação até mesmo com a nossa capacidade de pensar e planejar esse país com a criação, por exemplo, do IBGE. Afora isso, aquilo que todos nós sabemos e que foi a grande marca dos governos de Getúlio Vargas, que foi a construção de uma cidadania, as políticas sociais, os direitos mais elementares que os trabalhadores europeus, americanos já tinham há mais de um século e que no Brasil
eram uma aspiração, muitas vezes vista como algo muito difícil de ser alcançado. E ele, como presidente do Brasil, nesses 2 períodos históricos, o fez com coragem, com clareza e, acima de tudo, com compromisso político com os trabalhadores brasileiros. Essa marca ninguém tira de Getúlio Vargas. E, da mesma forma que aquela época, hoje nós vemos a repetição de determinados momentos históricos, porque ninguém faz as coisas que Getúlio Vargas fez sem que sofresse a resistência dos poderosos, daqueles que eram contra que o Brasil pudesse ter o seu desenvolvimento nacional, a sua Constituição como uma nação independente que desse aos trabalhadores os direitos sociais. E por isso, decorrente dos governos, especialmente do segundo governo de Getúlio Vargas e dos seus sucessores eu digo, dentro da constituição de um movimento trabalhista no Brasil, essas manifestações se expressaram. É tão interessante que, lendo a Era Vargas ou lendo a biografia mais recente de Lira Neto ou os livros de história, como as situações são semelhantes. A gente analisa 54, 64 e hoje 2015, as coisas são muito semelhantes. Os poderosos de sempre, os que nunca tiveram compromisso com a democracia e a liberdade, reproduzem quase que como um vídeo da época o que nós tivemos lá em 1954. Novos atores, os novos Carlos Lacerda, que tem a mesma posição radical, ideologicamente de direita, que são golpistas, embora não tenham o mesmo brilhantismo intelectual e a oratória de Getúlio Vargas, mas se multiplicam aos montes, aqui nesse Senado, na Câmara dos Deputados e por aí afora. Ou a grande imprensa, que em cima da meia-verdade, em cima da mentira, da calúnia, conduziram a situação do suicídio de Getúlio Vargas, que foi um ato de absoluta coragem. Para impedir que uma ditadura militar fosse implantada, ele ofereceu a sua própria vida. E com isso nós conquistamos mais 10 anos de democracia naquele momento, quando, enfim, novamente, sob a força da mentira, sob a força de uma aliança que envolvia a mídia, a direita e alguns outros setores conservadores, se derrubou o governo de João Goulart. E naquela época havia manifestações de rua, os que se colocavam contra um governo que tinha a legitimidade da eleição do seu condutor, como vice de Jânio Quadros, que havia renunciado, que representava aquilo que era um projeto que o povo brasileiro almejava. E o mais importante é que hoje desmascaramos que, apesar de serem movimentos de rua, não representavam o pensamento da maioria. Ao contrário, estudos recentes que foram feitos e divulgaram pesquisas de opinião na época, na verdade, João Goulart tinha o apoio massivo da população brasileira. E foi exatamente a mesma cortina de fumaça que tentam colocar hoje, que criou as condições para que os militares de então implantassem o regime de 1964. Nós nos sentimos herdeiros de Getúlio Vargas também, até por tudo que ele construiu e que legou a outros que levaram adiante a sua história. João Goulart, que eu já tive a oportunidade de falar aqui, outro grande brasileiro, Leonel Brizola, e que dessa união daqueles que defendem ideias semelhantes é que nós haveremos de construir realmente um novo Brasil. Avançamos bastante nos últimos anos,
dentro de uma visão semelhante da inclusão social, do desenvolvimento autônomo, independente do Brasil, e precisamos avançar muito mais. E isso nós vamos conseguir construir se formos fiéis a esse legado de Getúlio Vargas e de um outro legado dele, que é de unirmos todos aqueles que pensam dessa mesma maneira. Muito obrigado, senhoras senadoras e senhores senadores.